Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Novos Humanos. Eu sou Tânia Zacarias, estou aqui com Lígia Zottini para um episódio muito especial e bem desafiador. Depois de a gente ter decidido aprofundar um pouco mais as 3 áreas, né? Futuro do consumo, trabalho e liderança, a gente de fato entra agora em Novos Humanos e suas novas consciências. O que é consciência? Tranquilo, né, gente? Facinho. Facinho. Começo abrindo com uma frase muito linda que chegou a nós, dizendo que o que leva a gente ao futuro não é o tempo, mas as novas escolhas. E novas escolhas pedem novas consciências. Li, Ai, que lindo. faz as honras de começar. Faço. Eu acho que consciência é o estudo da minha vida, de muitas vidas. Se eu olho para hoje, todas as linhas de pesquisa que eu tenho via Voicers, essa é uma delas, e tudo aquilo que toca o meu coração há muitas... há muito tempo, talvez muitos tempos, tem a ver com consciência. Você se lembra quando a primeira faísca, né, daquele despertar de uma coisa que você fala, nossa, acho que isso é consciência, chegou pra você? Quando pequenininha, eu acho que tem a ver com a perda do meu avô. E eu lembro que eu cantava, do meu avô paterno, né? Eu lembro que eu cantava uma música, quem me viu falar em alguns episódios atrás da Testemunha de Jeová, que era minha avó. A gente tinha uma música linda que a gente cantava sobre céu, sobre ir pro céu, essas coisas todas. E eu pequenininha, a minha avó materna me ensinava música e minha avó paterna que perdeu o marido, meu avô. E eu tinha, assim, meses, e eles voltaram, sei lá, 2, 3 anos depois, e a gente estava todo mundo em cima do túmulo ali. E aí eu começo a cantar a música. Que amor. E é de uma consciência tão infantil e ao mesmo tempo tão linda. Como é que eu tive a sacada de cantar uma música de alguém que foi pro céu? De uma avó para outra, sabe? Então, assim, se eu tivesse que falar, meu primeiro ato de consciência amorosa que buscava esse lugar de integrar, essa é eu não tenho essa memória, eu tenho vagamente essa memória, mas é a memória que me contam mais antiga. E quando você se deu conta disso conscientemente? Aí já foi mais... Porque a minha foi bem... a minha foi com 18 anos, assim. Acho que a minha foi bem mais velha, assim, que era... Acho que quando você começa a tomar decisões que impactam a vida de outras pessoas, né? A partir do seu próprio impacto. Acho que quando eu tive meu primeiro negócio, porque ademais de ir para uma carreira executiva, eu fali também, e acho que essa te dá uma consciência de tempo e espaço muito real, né? Demais. Acho que falir te dá uma consciência de espaço muito real, porque você vê o impacto que tem em você e nas pessoas. Ela dá uma consciência de integração matéria-espírito fantástica. Rapidinho. Assim. Rapidinho. Pra mim foi... Eu vou falar dele no próximo episódio, mas quem teve... Acho que é sempre uma honra, né? Essas pessoas nem sabem, né, que ele teve esse impacto na minha vida. Foi via Deepak Chopra. Olha só, ele tá aqui no nosso... Ele tá. Nas nossas pessoas que tentam traduzir consciência e nos inspiram. Sem adentrar muito nele, ele é um médico indiano, né? Ele faz muito bem essa ponte entre Estados Unidos e Índia, entre medicina e sabedorias védicas muito antigas, mas foi o livro dele, A Cura Quântica. Que ele falava do processo de cura do corpo como um sistema de inteligência e informação. E sabe quando... eu ia lendo, e aquilo ia acendendo dentro de mim. Você fala, é isso, eu acho isso, e eu nem sabia que era isso. Então, muito lindo. Obrigada, Deepak. É isso. Não, maravilhoso. Nossa, Entre muitos. Se for pra falar de livros, eu tenho vários, mas eu vou ficar com essas duas histórias. A gente vai chegar em boas referências. Vamos. Bom, acho que hoje aqui a gente começar a tentar dar borda numa das coisas mais desafiadoras, principalmente em tempos de realidade e inteligências artificiais, né, amiga? Principalmente a generativa, agora que gera a partir de mistura de repertórios. Ela não gera a mesma inteligência, né? Ela faz, através das misturas de repertórios, o manifestar mais rápido da sua inteligência. Então, acho que é bom a gente botar ela no lugar que ela pertence hoje em dia. Ela não cria, ela não como cria, você sempre diz. Ela mistura repertório. E isso é muito, muito, muito diferente. Alguém fala assim, mas ela criou música. Não. Ela fez mais rápido aquilo que você faria, indo no estúdio, gravando, não sei o quê. Mas quem criou a música foi você, porque você determinou a voz, o acorde, o aparelho, e selecionou entre as 20 que ela te devolveu ali rapidamente a que mais se ajusta à sua criação necessária naquele momento. E de um banco que já existe para trás. Ou seja, exato. Se a gente ficar criando só a partir disso, a gente fica misturando coisa para trás. E nunca mais não vai ter vida
possível inteligente para o futuro, porque só vai ficar sendo uma repetição gigantesca. Então, colocada a inteligência artificial no seu devido lugar hoje de uma super parceira nossa para manifestar a realidade mais rápido, ou pensamentos mais rápidos, ou necessidades mais rapidamente. A outra pergunta é, ela vai ter consciência? E aí a gente adentra o mar da consciência aqui desses novos humanos. Não. A consciência, as consciências mais expandidas pertencem aos humanos e aos novos humanos. Ela nos difere, e isso eu falo bastante, quem me vê falar via Futuros, via Voicers. Elas nos diferiu, a consciência nos difere dos animais, vai seguir nos diferindo das máquinas, e a gente vai tentar dar borda aqui hoje do porquê que consciência é tão desafiador. Não só para a máquina ter consciência, mas para o humano ter consciência, entendeu? Acho que a gente tem né, esse desafio, assim, de nominar uma coisa que eu queria abrir, né, começar falando que é algo inominável, gente. Sim. Então, desse lugar muito amoroso, também a gente convida vocês a nos assistirem, a nos escutarem, porque tentar dar borda por uma coisa que é um dos grandes mistérios da existência, né, seja pelo caminho científico, seja pelo caminho, né, da tecnologia, seja o caminho da física, seja pelo caminho da espiritualidade. É querer tocar o inominável. Então, deste lugar, também colocando a fala no seu devido lugar, a gente, né, acho que começa a trazer aqui alguma borda de algo que, segundo as tradições antigas, é a matéria do que somos feitos. A matéria do que somos feitos. Maravilhoso. Então, se a gente tivesse que trazer algumas frases de todos esses livros que a gente leu uma vida inteira e que a gente, né, tá trabalhando aqui com mais potência para esses episódios, a consciência segue a energia e a energia segue a consciência. No mundo mais próximo da linguagem das corporações, a cultura segue a consciência. Todos os valores e conjunto de valores são bordeados no que uma consciência traduz. Então, quando você fala, olha, atingir um nível de consciência, a gente vai deixar bem claro as diferenças entre os picos de consciência, os acessar, as expansões de consciência, e depois trazer ela para a vida e tornar ela um estágio de consciência seu. Todo estágio de consciência tem um conjunto de regras, um conjunto de valores, um conjunto de processos e uma forma de existir a partir daquele ser e a partir da onde ele habita, né? Como organização, como casa, como família, como em todas as áreas da vida, o seu nível de consciência se manifesta. Quer a gente perceba ou não. Tem uma passagem de um livro que foi um dos divisores de água da minha vida, que é o Iniciação, da Elizabeth Reich. E nesse livro ela traduz um pouco disso, assim, de um jeito que eu achei sensacional, assim, sobre a compreensão intelectual, o sentir e o ser. Então, no mundo onde às vezes fica muito essa coisa, eu sinto, né? E a gente falou disso nos episódios atrás. Então, assim, é muito importante compreender. O discernimento, ele é fundamental. Sim. Mas para eu discernir sobre uma coisa, para eu poder pensar sobre uma coisa, meu conjunto de valores, do meu, né, corpo consciencial, da minha estrutura, da minha família, da minha empresa, eu preciso me dissociar dele. Quando a gente pensa sobre uma coisa, de alguma maneira você precisa se separar dela, olhar para ela, para você poder laboratoriar em cima dela, pensar, refletir, discernir. Isso pode ser sobre algo que está inerente ao seu ser e você faz esse distanciamento, ou sobre algo novo que você quer estudar e compreender. Isso é uma etapa. A segunda etapa é eu sentir aquela coisa. A hora que eu trouxe aquilo para um outro corpo meu, e eu passo a experienciar ele num grau que é interno. Ele ainda é um pouco dissociado, porque eu consigo me perceber sentindo, mas ele já tá mais, digamos, ele não tá lá, eu não tô olhando, ele tá aqui. E o terceiro é quando eu me torno. É o ser algo. Maravilhoso. E aí, eu já nem penso, já não tem dissociação. E por que a gente está trazendo isso aqui, né? Porque quando a gente fala sobre... quando a gente vai falar sobre os processos expansivos e tal, existe um caminho e ele é longo entre o perceber, o sentir e o de fato ser um nível novo de consciência em qualquer que seja o campo da nossa vida e onde a gente esteja. É o ter consciência, você captura isso em picos de acesso, das mais diversas formas a gente vai nominar, o ser consciência precisa trazer para a vida. Ele precisa trazer para a vida. De uma forma que ele está tão integrada que muitas vezes você nem percebe ele.
Então, existem os dois caminhos. O me dar conta por meio do intelecto e ter que, às vezes, me separar pra me dar conta pra poder unir de novo. É um caminho, né, gente? O Wilber chama isso, nessa metodologia que a gente usa aqui, de transcender. Você transcende o nível de consciência que você está quando ele é tão parte de você que você já não faz nenhum exercício de trazê-lo para a realidade. Você integrou, e aí você transcende e você está pronto para o próximo nível. Maravilhoso. E é eterno, gente. É É uma eterno, espiral nossa. dinâmica, integral de uma eternidade. Que Tem você sempre sobe o e próximo desce. passo. Tem sempre o próximo passo, tem sempre o próximo tema, onde você tá lá em cima, lá embaixo, né? Ninguém tá no Olimpo, Ele nunca né? faz sobre... o ser, ele sempre faz essas... perfeito, ele sempre faz essas medições nas mais diversos temas da sua vida. Claro. No trabalho. Tipo, tô aqui, ó, no amarelão, integrando tudo. Cara, e no dinheiro? Tô com um medo gigantesco, acho que eu tô aqui no certo errado ainda, que é um pra baixo do laranja. Opa! E aí faz, gente, pra todas as áreas você pode jogar nessa matriz de consciência. E tem trabalho, bastante. Encarnações de trabalho. Então, Então, acho que essa é um pouco sobre isso, tá assim, bom. né? Julia, vamos pro nosso famoso foto, porque essa... quem nunca nos viu no vídeo, no video call, né, aqui no podcast através do YouTube, acho que vale, porque a gente fala muito, embora nas nossas mídias sociais também tem, mas quem quiser ver a gente olhando e apontando, vale assistir também o episódio pelo YouTube e não só escutar, porque tem hoje tem um pouco mais de gráfico aqui na nossa TV, tá? Então, é a nossa famosa espiral da jornada da consciência humana. A gente sempre trabalha do laranja para cima aqui nesse recorte. E a gente, dentro do livro do Wilber, passa 2 para frente. Vai um para frente, para a próxima foto. Mais um. Isso, essa daí mesmo, naquela lá, do livro. A grande base tradicional e clássica do trabalho de tentar entender consciência frente a tudo que a gente está falando aqui é a visão integral do Ken Wilber. É uma introdução revolucionária à abordagem integral da vida de Deus, do universo e de tudo mais. Ele é ótimo porque ele já bota Deus na frente e é de um lugar muito menos religioso. E ele faz recortes sociais maravilhosos. Tem livro só de espiritualidade integral, onde ele bota todas as religiões e faz todo um trabalho como psicólogo mesmo, da psique humana, como é que isso atua. Tem muita ciência no que ele traz, mas o livro turquês é um livro integrado, lembra? Trimembrado? Corpo, mente e espírito. E aqui é um livro super simples, ele é muito bem feito, ele é bem ele tem bastante gráficos, ele tem cor, ele tem destaques. Parece o Futuros, assim. Eu brinco que eu não tinha lido ele ainda, e eu brinco que eu acessei o campo de consciência. Porque tudo que eu coloco ali, eu uso, eu já sabia que existia a espiral dele, coloco ela no livro, mas tudo que eu bordeei ao redor é parecidíssimo. Eu vou falar, ele já copiou o Wilber. Não copiei, não. Eu acessei a mesma fonte, o mesmo campo de consciência que ele trabalhou. Foi assim que eu acessei. Porque agora, lendo, eu falo, cara, é um livro igual. Porque tem as frases em destaque. Só que o dele é colorido. Ele teve aí uma verba maior para descer o livro. E hoje ele é super acessível, gente. Tem, tipo, R$15, R$30. Vai lá e compre e lê. E ele é bem simples e, ao mesmo tempo, bem profundo e dá todas essas bordas boas de consciência, pelo menos boa parte das nossas reflexões estão, de alguma forma, traduzidas ali, a minha, pelo menos. E aí, dentro do livro, ele traz, pode pôr, Julian, outra foto, que é uma representação, mais uma, a representação artística do que ele fala que é essa espiral dinâmica da consciência. Eu amo essa imagem. Alguém fez essa arte. E aí, quando a gente fala, lembra que não é sobre... Porque do jeito que tá lá, parece que tem um que tá em cima, um que tá melhor, um que tá pior. O cara que tá mais alto, a mulher que tá mais alta, ou que tá mais aí embaixo. E não é sobre alto e sobre melhor e sobre tá em cima. Não é uma pirâmide. Esse é o Maslow. Aqui é uma espiral mesmo. Porque toda vez que você volta de novo a um nível de consciência. Só que a um nível de história da sua vida, só que uma outra consciência. E aí, essa dança, né, esse lugar que vai de cima para baixo, se você olhar aqui, a boquinha da espiral tá bem grudadinho em você no nível sobrevivente, que é de uma criança que nasce, que é da história da humanidade nas cavernas. E aí ele vai dançando entre a história do indivíduo e a história da sociedade. Quando chega aqui no laranja, você percebe que borda-se uma coisa um pouco maior, né, mas que aí vai se permeando. Até você chegar lá em cima, no turquesa, e eles já colocam um acima, né? Que é esse ser aí que alguns chamam de, não sei, de um âmbar goiaba, um branco que se manifesta em várias cores. A gente ainda vai chegar nele em algum momento dessa nossa conversa. Um Saint-Germain. Um Saint-Germain lá em cima. Olha o tamanho da boca. É sobre isso. A consciência é tão grande que você
cabe muito mais. Esse olhar é muito mais profundo, muito mais largo e muito mais amoroso sobre todas as coisas. E ele usa exatamente isso, sabe? Então, se você olhar, também parece uma jornada, para quem gosta das tradições sagradas antigas, parece uma jornada de chakra, né, os centros de força. E ele fala isso no livro. O que eu estou fazendo aqui é uma tradução de algo que já está entre nós há muito tempo. Né? Mas tem ciência agora dizendo que você transcende e você guarda esse estágio dentro de você e você pode acessar e você vai acessar quando você precisar. A gente tem até os campos já Sim. de transformação de DNA, mostrando Sim. que as coisas acontecem em níveis muito mais, né, muito mais complexos do que se supunha. Sim. E é lindo ver, né? É lindo ver a ciência encontrando as tradições antigas, né? Eu, como uma futurista ancestral, né? Sou essa grande apaixonada pela ideia de que o futuro tem esse coração antigo. Essa frase não é minha, é de alguém que eu não me lembro o nome agora, mas... Sim. É bonito falar sobre isso, acho que falar sobre isso tudo e ir encontrando essas linguagens, porque a gente vai encontrando as mesmas coisas em diversos lugares, né? Então, esse lugar que algumas traduções vão chamar do grande mistério, nos Vedas a gente vai encontrar ali o Purusha, aquilo que nunca muda, o inominável, alguns lugares vão chamar de Deus, os taoístas vão chamar de universo. Vão convidando a gente e conforme a gente vai ganhando repertório verbal, isso tem um poder enorme. Eu tô lendo um livro sobre taoísmo, né? O Tao do amor, né? Tao é uma espécie de caminho, a tradução. Mas tem uma peculiaridade muito bonita que vem numa tradução. Jung foi um grande estudioso do taoísmo. Que eles dizem que no português a gente não tem... Aliás, no Ocidente, tá? A gente não tem palavra para dizer algo que é o encontro de polaridades opostas. E olha que profundo isso, né? Que é esse lugar que a gente fica dançando. É o E, é isso, mas também aquilo porque a gente não tem ainda uma palavra que é o tal. Que ele não só é um caminho, não só ele é o caminho harmônico, mas ele contém em si a premissa de encontro e harmonia entre polaridades opostas e que aparentemente não tem nada a ver. Talvez a hora que a gente tiver uma palavra para isso, significa que consciencialmente a gente chegou em um novo lugar onde são possíveis essas integrações. Então, tudo isso que a gente vai falando aqui é nesse convite de tocar lugares comuns com uma diversidade enorme de linguagem, porque a existência é tão generosa que ela dá muitos possíveis caminhos pra gente ir caminhando por essa espiral, né? E na vida real, né, gente, é bem fácil compreender esse lugar de como a gente tá em vários níveis ao mesmo tempo. Naqueles momentos onde você se dá conta de você mesmo repetindo um padrão. Literalmente. Uma bela consciência instalada. E aí você olha e fala, ai, olha eu aqui de novo, não tô acreditando. É isso. Mas, eventualmente, não é eu exatamente. Sou eu no mesmo lugar, mas um nível acima. É que aqui a gente fica na coisa bidimensional, Falta né? imersividade já. Quem sabe no nosso podcast daqui a 20 anos é um holograma, tá todo exato. mundo aqui, vai dar pra ver. Mas é desse lugar, né? E isso conduz a nossa energia. Isso conduz aquilo que a gente coagula, o que a gente manifesta. Eu adoro trazer para esse contexto a tal da varinha de condão. Gente, quem de vocês já se perguntou o que é condão? Porque a gente fala isso. É verdade, não sei. A varinha de condão. Aí, o que é condão para ter uma varinha? Eu me perguntei, tá? Condão significa aquilo que induz e influencia. Varinha de influência e condução. Cheguei eu à conclusão, pensando, refletindo, que a varinha de condão das fadas, que não é um ser mítico infantil, né? Não. Ela faz algo que, se a gente soubesse fazer com tamanha precisão, a gente manifestaria com a mesma velocidade do que ela. O que ela faz ali? Ela consegue ter um alinhamento e precisão de condução com intenção e consciência, com tamanha potência, que ela materializa coisas. É isso. A varinha de condão
é uma história sobre a presença e a consciência. E a capacidade de manifestação daquilo que muitas vezes as fadas falam, que é o quê? A verdade do seu coração. É isso. Nossa, eu vou até abrir aqui uns slides não, uns stories. Porque você foi muito sincrônica, não estava aqui no nosso planejamento, mas eu acho que é válido poder, porque falar das fadas. Ontem uma amiga muito querida, que é uma educadora de futuros para a primeira infância, principalmente para pais, né, e infância, ela falou exatamente sobre a força do arquétipo da fada. Na fada do dente, no caso das crianças que perdem os primeiros dentinhos aos 7 anos, né, entre 5 e 7. Então, o arquétipo é uma força vital que pode inspirar mudanças positivas em nossa vida, ajudando-nos a descobrir o nosso potencial interno, né, e desejos mais profundos. E aí, a troca dos dentes começa em torno dos 6 e 7 anos. E é onde justamente a saída do primeiro setênio, para quem acompanha os setênios, a antroposofia, enfim. Algo muito importante está acontecendo nos processos internos dessa criança. E ela fala que ela tem presenciado com o filho dela que está nessa idade. Então, assim como no parto, houve o nascimento do corpo físico, algo que estava oculto, né, do mundo material, agora se revela, ou seja, nasceu um ser, uma criança. Em torno dos 7 anos... temos o nascimento de mais um corpo, que chamamos de corpo etérico para essa antroposofia, né? Esse corpo que é... A antroposofia, a pedagogia Waldorf, é tudo sobre corpo, mente e espírito, tá, gente? Não existe a desmembração, existe a trimembração. Então, para essa criança pequenininha, ela ganha esse corpo etérico, ou seja, o vital. O que antes estava oculto, agora se revela. Principalmente, mas não exclusivamente, o nascimento dos dentes definitivos mostra isso, que o corpo etérico está chegando. Que ele não usa mais o corpo etérico da mãe. Maravilhoso. E é por isso, assim, o corpo etérico é uma âncora, a memória e os processos vitais da nossa corporalidade. Durante todo o primeiro setênio, eu até me emociono, porque eu estou aqui com a Belle, né? Em que esse corpo ainda não está pronto na criança, ela usa o da mãe. Por isso a gente se sente tão eternamente cansada. Porque a criança não tem capacidade de ancorar memórias e processos vitais, a não ser pelo corpo etérico da mãe. E aí... Ou seja, ela tá chegando ali a capacidade dela de manifestação com essa exato. Ela só consegue manifestar porque ela tem uma mãe manifestando por ela. Quando vem a fada dos dentes, ela começa é isso que ela vai falar. Condãozinho dela. Isso, é muito maravilhoso. Agora, olha que perfeito mesmo é esse processo de ter uma fada do dente, né? Justamente quando a vitalidade da criança se emancipa, ela nasce e finalmente se individualiza desse corpo etérico da mãe, ela recebe uma visita da fada. O ser da natureza que carrega em si o arquétipo de quem? Ela fala assim. Da força vital que inspira mudanças positivas na nossa vida e manifesta a sua verdade. E a fala do dente vai tão ao encontro da criança que anseia em sua alma o alimento anímico perfeito. Em sua essência, a criança não tem a menor dificuldade em acreditar nos seres elementais, porque eles se sentem igualmente, né, gente, enfim, como memória afetiva mesmo, a avó, a criança, o amigo. Então, todo o desafio aqui desse post era para dizer assim, como é que você fala a verdade sobre a fada do dente? A verdade sobre a fada do dente ela existe nesse lugar anímico. Você pode dizer para o seu filho, olha, para sua filha, eu nunca vi com os meus olhos, mas eu adoraria vê-la. Né? Mas você não tira esse alimento anímico porque ele está trazendo uma nova fase, um novo corpo que está nascendo. Com a minha alma, né? Eu vejo com a minha alma. Nossa, Helene, és tu? Não, é a Aline Leite, de todo o trabalho que ela tem. Né? E assim, eu acho até que você tivesse visto, porque eu postei ontem em alguns grupos, achei que eu tivesse te mandado. Então, assim, tudo isso para dizer que isso foi um momento de expansão de consciência, aqui um pico, para a gente poder adentrar algumas bordas científicas, uma poesia linda e um alimento anímico, é importante. Sim. Acho que eu quero só fechar essa complementação de corpo, mente e espírito, falando uma coisa que eu falei no podcast Irmão, que é Origens, com a Lígia, sobre uma sabedoria dos egípcios, que é aonde dentro de nós esse campo quântico, né, esse campo que não é material, se torna físico, porque né, aonde é essa intenção, tem um lugar onde alquimicamente se chama coagular, né? Tem que da não materialidade se transformar em materialidade, do campo de potencialidades puras se tornar uma coisa manifesta. E onde isso acontece dentro da gente, né? Essa dança entre, somos energéticos, mas se eu caio da escada, eu rolo a escada. Eu respondo a lei newtoniana. Sim. Pela tradição egípcia, é na nossa sinapse. É ali onde a gente tem a massa, né? 0, Sim. E por que eu tô falando isso? Porque aí espírito, mente
corpo manifesto. Perfeito. Então, nós somos, gente, o condão. É isso, maravilhoso! Nós somos o condão. A gente só não consegue, e nós todos, né, manter concentração de presença e consciência por tempo suficiente. É isso. E é o tal do cuidado com a tecnologia, porque ela vai dispersando a gente cada vez mais e a gente vai criando coisas aleatórias. Então, nós somos a antena do condão. Maravilhoso. E aí, começamos a dar borda a essas potenciais consciências, né? A gente tem algumas linhas que acreditam hoje na ciência mesmo, que é o cérebro que produz essa consciência. E a gente vai fazer no próximo episódio todos os principais pensadores que a gente tem bebido da fonte, tem conversado intelectualmente Sim. com eles. E tem alguns que acreditam que não. Que o cérebro é um grande gerenciador, é um grande computacional, Captador, né? Eu acho que é mais um organizador. Ele fala que todo o seu corpo é uma grande antena. Por isso que a gente vai se diferir das máquinas, por isso que a gente tem um lugar muito mais potente enquanto condão, porque nós somos muito antenas mesmo. Como é que você captura a consciência? Baseado em você ter um conjunto de valores, de memórias, de regras, de processos. Geralmente você vai com o seu corpo, que é esse avatar biológico, né? A viver as experiências nessa grande jornada chamada vida. Você leva os seus 5 sentidos, alguns levam o 6º, que é a intuição, e vai para a vida. Dessa vida você ganha memórias, você ganha aprendizados, você ganha vivência na matéria, no seu corpo captura coisas, suas emoções traduzem outras, transforma isso em sentimento, você sente a energia das coisas, das pessoas, do que você come. E tudo isso se transforma em momentos de potenciais consciências. Né, de você ter picos de acesso a essa consciência. Porque ele fala que o seu corpo, ele traz latente 3 estados de consciência. Um é vigília, então tá andando. Muitas coisas podem te dar uma expansão de consciência, como essa história sincrônica da fada, do dente, das fadas, do condão. Isso foi um pico, né, que expandiu aqui nós duas e provavelmente vocês que estão ouvindo. Em vigília, estamos acordados. Milhares de coisas podem afetar a gente, dar esses picos de consciência. Depois ele fala de um segundo estado de consciência, que é o estado de sono profundo. Né? Uhum. E para a ciência é um terceiro estado de consciência, que é os sonhos. E a gente mal percebe os picos de consciência visitando a gente em vigília. Em sono profundo a maioria desmaia. E sonhos, então, a gente botou numa conta tipo, é fantasia, ou são poucos os que vão buscar a inteligência. Uhum. E a Jung, de novo, né? E todos os trabalhos que a gente faz com Female, vão procurar, que eu acho que vale dizer que enquanto você dorme, quanto maior consciência você tem, mais você faz disso uma ferramenta de desenvolvimento. Sim, uma baita tecnologia onírica. Uma baita tecnologia onírica. Só que nas tradições antigas sagradas, eles botam um terceiro e botam esses 2 últimos numa mesma linha. Então você tem consciência, estado de consciência vigília, estado de consciência sono profundo ou sonhos, e o terceiro estado de consciência seria esse grande vazio, ao qual as experiências do invisível se manifestam. Né? Esse vazio que é inominado, que é o mistério, que essa potência de todas as coisas que a gente não explica se manifestam e dão os nossos picos de consciência também. E aí, todo o livro do Wilber, né, que eu coloquei aqui agora há pouco, ele fala sobre os picos de consciência. Pode ser meditativo, pode ser... você pode dançar, você pode estar... Natureza é um pico de expansão de consciência. O sexo, né? Você fazer amor com alguém é outro estado de consciência. Tudo isso em vigília, né? Nossa, um baita, né? Baita processo. Potencial. Exato. Ele fala de todas as tradições de medicinas sintéticas e da natureza. Então, você vai e faz um tratamento com microdoses de alguma coisa que expanda as portas da percepção, seja um LSD, seja... enfim. E também as medicinas da floresta, que a gente vê hoje em dia cada vez mais entre esses novos humanos, com a potencialidade de um ayahuasca e todas as outras que estão aparecendo, como visitar as portas da percepção, conseguir abri-las de alguma forma, adentrá-las por um período de tempo e voltar. Né? Como é que eu volto do retiro? Como é que eu volto da visita? Como é que eu volto da natureza? E mantenho ela na minha vida do dia a dia. Né? Esse é o grande desafio de quem está na jornada de expansão de consciência. Para se tornar um estágio. Porque ele fala que a expansão de consciência é temporária, os estados de consciência são permanentes. Os estágios de consciência são permanentes. Sim. Eu conforme você foi falando, né, as possibilidades de pico, eu fiquei pensando se... Porque tudo pode ser, né? Assim, no final do dia, né, a gente conta no primeiro episódio como a gente se conheceu, foi uma expansão de consciência, a hora que você me abriu uma porta da tecnologia. E vice-versa. Somos grandes expansores um dos outros e
E aí tem Helene, né? Helene tá aqui com a gente Sempre. hoje. Helene, uma grande amiga nossa, uma mulher sensacional também, foi entrevistada no Origens. Eu gosto muito quando a Helene fala sobre o extraordinário que acontece no ordinário. Né? De repente, você tá ali numa situação completamente cotidiana do seu dia e você tem uma abertura, né? Mas isso só é possível em presença. Então, isso já pede em outros estágios, que não sejam só materiais. Né? Ou não tá ali adormecido, distraído, que às vezes a gente, né, tá boa parte do nosso dia assim. Isso posto, né, tem essa diferença, assim, entre eu saio do retiro e como é que eu mantenho o que eu aprendi no retiro. Nas tradições das plantas de poder, da qual eu me considero ainda que faço parte, né, mas fiz por 10 anos de uma maneira muito, muito potente, que se chamam os trabalhos, né? E uma frase muito recorrente é: o trabalho começa quando acaba o trabalho. Porque expandiu, agora volta para tua segunda-feira no teu cotidiano e atua a partir desse novo lugar. E a vida é tão generosa, e eu não tô sendo irônica, gente, que ela vai te mandar uma série de oportunidades para você firmar esse novo lugar. Sim. Ela não te manda o caminho aberto, porque isso não cria músculo espiritual, né? O caminho espiritual, o caminho da consciência integral, ele não é para mimados, né? Não é. Então, ela vai te mandando uma série de oportunidades para falar assim, tá, agora com isso aqui que você conquistou, você escolhe o antigo ou o novo, o novo. O antigo ou o novo, o novo. Até uma hora que aquilo se tornou, e aí para de acontecer. Tem essa... Não tem shortcuts, ele fala. Não tem fast Você vai food. passar por todos eles bem integrado, Não até tem. transcender. Não tem, vem aqui em 4 horas, eu transformo a sua vida. Eu posso transformar a sua percepção. Uma pessoa pode transformar a nossa percepção em 2 horas. É isso. Mas o levar pro corpo, né? E então é aquela coisa, né? Que cuidado com o que pede, porque você pode ser atendido. Eu quero mais paciência. A vida não manda um balde de paciência, ela manda um monte de lugar para você exercitar a sua paciência. É isso. Nossa, eu tô aqui nesse balde da raiva, então, assim. Então, em alguns anos, assim, o balde do medo eu venci alguns anos atrás. Mas o baldinho da raiva, menina. É uma mestrona da minha universidade também. Nossa, eu tô aqui com ela. Vamos lá. Ok. Já sento bastante nessas cadeirinhas, viu? Mas eu acho legal a gente falar disso, porque isso muda toda uma forma de viver, onde ou eu vejo a vida me mandando adversidades, ou eu começo a compreender, como fala lindamente Stefano Dana no Escola dos Deuses, que as adversidades, elas são as grandes potências que tiram a nossa potência de dentro. Né? Não existe a adversidade, existe a oportunidade de eu ir além daquilo, né? É um ponto dos novos humanos também, ver a vida a partir desse ângulo. Com certeza. O Wilber, no livro dele, assim, eu tô trazendo os highlights pra gente poder dar essa borda também, que é todo desenvolvimento é envolvimento e gera evolução. Você não tem desenvolvimento que não tem envolvimento, entendeu? E aí, dessa potência de envolvimento, quando a gente fala assim, o estágio mais abrangente, né, para não dizer avançado, abrangente da consciência, defina abrangente. Não. E aí ele fala uma frase muito boa, assim, ó. Estágio de consciência, cada um deles tem uma premissa que é avanços fundamentais na expansão de seus potenciais mais elevados, profundos e amplos. Lindo. De uma fase para outra, entendeu? Então, se eu tô lá nesse lugar onde eu posso exercitar avanços que tem a ver com realidades, valores mais avançados, mais profundos e mais amplos, eu tô transcendendo esse próximo passo da onde eu estou. E aí ele fala que a capacidade desses estágios ela é percebida numa consciência maior, da onde eu estava, um amor mais abrangente. Ele fala de amor o tempo todo. Eu acho que você tem algo para dizer pra gente sobre isso. Nossa, eu tava aqui pensando, será que a gente vai falar de amor agora no Bluetooth? Mais responsabilidade ética, mais inteligência e percepção em praticamente qualquer hora que desejar. Então, quando você está nesse estágio mais turquesa, mais, né, para cima do próprio... E cada estágio tem a sua sombra, tá? Acho que o turquesa é o que tem menos sombra, porque ele está mais integrado, mas todos os outros têm. Tem a ver com maior consciência maior, maior amor, o amor mais abrangente, maior responsabilidade e autorresponsabilidade, e uma inteligência e percepção que você vai utilizar e vai ser utilizado através de você a qualquer tempo.
Acho que só um complemento nessa história da sombra do turquesa. Eu tenho uma sensação que, não sei se é menos sombra. Acho que tem umas camadas que saem, eu brinco, que fala assim, tem umas fases que tira a lama igual o rodão do McDonald's, assim, né? Mas elas são mais finas, assim, mais... Só que digamos assim, as consequências dela, o condão também, as consequências dela... Talvez menor quantidade e tem uma profundidade maior nesse lugar de integração. E se sofre mais as consequências destrutivas dela, porque ela vai com uma força também de condão, certeza, né? Com certeza. E aí, amor... Eu quero pedir uma licença poética, gente, para fechar uma reflexão sobre consciência. Pessoas de corporações, eu não falo isso nas corporações, tá? Não precisa ficar preocupado ou preocupada. Mas eu fiquei pensando, refletindo sobre a consciência. E falei, eu acho que tentar definir consciência é igual tentar definir o orgasmo. Maravilhoso. Não, você pode descrever, você pode enumerar, você pode falar todas as consequências. Nada é igual a sentir. A ter a experiência. Não dá. E aí a coisa muda completamente. E aí, então, Acho que podia falar nas corporações aqui e ali. Umas que estão ali, talvez, depende no verde água, né? No tio, não, que aí a gente dá. falou algumas vezes. Não, aí dá. Não, porque né? Tem alguns lugares que é tocar o inominável, né? A gente sabe quando houve tem todo um campo, tem toda aí, a gente vai tentando descrever, né? Mas amor, gente, eu quero trazer pra cá esse olhar do amor não como um sentimento entre duas pessoas. Principalmente a civilização ocidental, assim, ela tem algum grau de simplismo, né? Maior do que as orientais para falar de amor. Então, a gente romantizou, a gente levou para aquela coisa que, inclusive, é mais próximo de uma paixão do que de um amor. É mais próximo de uma sofrência do que um amor. Se a gente for olhar o que a gente tem disponível de música que fala de amor, é um martírio, né? A consciência... A consciência, né? Que permeia boa parte da sociedade. Hoje tem essa confusão. Exatamente, tem essa confusão. Mas amor é uma dimensão consciencial. Uma dimensão consciencial da onde tudo vem. Aonde mora todo o nosso ser, aonde a gente reconhece um estado de presença que permeia tudo. E aí, tal qual o orgasmo, a gente sabe, a gente sente quando individualmente e coletivamente, num grupo, quando a gente trabalha juntos, quando tudo se torna um grande corpo que se move de uma maneira sincrônica e aquilo está permeado pela consciência do amor. Então, eu sinto, gostaria, e intuo se é algo importante, da gente trazer o amor para o mundo dos negócios. Me parece... Me emociona. Me parece que, dado tudo que o mundo está enfrentando e as dificuldades e os desafios que a gente tem, nenhum lugar é mais importante da gente falar sobre amor como uma camada de consciência, como uma dimensão de consciência, do que nas mesas de negociação. Com certeza. Porque se a gente colocar o amor na mesa, a gente começa a ver com um nível de obviedade absurda o óbvio. Do menino do dedo tio. Do menino do dedo tio. Volta lá a nossa espiral original, Julian. Então, para levar, né, gente, acho que retomando o comecinho, assim, pra gente ir fechando aqui na energia do amor, eu abri falando que o futuro não é sobre o tempo, né, mas são novas escolhas. Mas pra gente levar a nós mesmos e a outros para novos lugares, a gente precisa ter feito esse caminho dentro. Esse novo precisa existir dentro. Então, para ter amor no centro dos negócios, ele precisa voltar a existir com uma camada dentro de cada um de nós. E a gente dissociou muito, né? A gente dissociou muito. E aí a gente projeta numa paixão, porque a gente muitas vezes sente amor por meio do que o outro semeou em mim, e eu projeto que aquilo é do outro. Mas cada um só ama o outro do tamanho do amor que tem dentro de si. E é curioso, só um parênteses, porque o mundo dos negócios consegue capturar alguém que é um profissional altamente apaixonado. Ele é até valoroso, porque, né, é apaixonado pelo que faz.
Eu acho que a gente tem um convite sobre ser Amoroso. amoroso Porque nem através do que faz. Porque o amor, né, a paixão, ela pode inclusive levar para um nível de consciência onde ele é egocêntrico. Com certeza. Né? As nossas, assim, né, Platão já falava sobre a importância de dominar as nossas paixões. Agora, o amor, né, esse Ele amor... é universal. Ele é universal, né? Então, e aí eu... Vamos, né? Vamos nele? Vamos. Eu sonhei com um livro. Acordei 3 horas da manhã e o menino do dedo verde, o menino do dedo verde. O menino do dedo verde é o nome de uma mulher que eu fui procurar. Eu comprei o menino do dedo verde e eu acabei de ler ontem, gente. Ele é um livro de criança, Sim. mas tipo o Pequeno Príncipe, assim. Sim. E ele é um livro, pra mim, sobre consciência e o amor. Eu não sei quem de vocês lembra a história, mas a beleza do menino do dedo verde é que com o olhar de criança dele, e conforme ele vai colocando o seu dedo verde, que gera flores e plantas em todas as coisas, ele vai transformando a realidade movido a partir da força da beleza e do amor. E é muito delicioso de ler, porque ele coloca a gente numa reflexão sobre aqueles lugares absurdos da vida adulta que vão se institucionalizando como normais. Então, por exemplo, tem uma passagem lá, né, que o pai dele tem uma fábrica ali de canhões e tal, né? E tem uma passagem que estoura uma guerra. E ele vê todo mundo, não, guerra é ruim. Aí ele fala, nossa, esse negócio de guerra aí deve ser muito ruim. Aí ele vai perguntar o que é isso, aí explicam pra ele, o adulto explicando, né? Não, tem um fulano brigando por ciclano. Aí ele, mas aonde? Aí ele olha no mapa e fala, mas por que eles estão brigando por esse monte de pedra? Aí eu falo assim, não, eles estão brigando pelo que está embaixo, que é o petróleo. Fala, mas por que a gente precisa de petróleo? Ah, porque o petróleo é um elemento fundamental para a guerra. Aí ele fala, mas eles vão entrar em guerra por uma coisa que é importante para a guerra, mas se eles não tiverem a guerra, ninguém precisa do petróleo. Maravilhoso. Né? E aí, ele transforma, né, com o dedo dele, os canhões vão jogando flores um no outro. E aí a guerra não acontece, porque ele diz que tropas que atiram flores não tem por que brigar. Ai, meu Deus. Eu acho que de infantil isso não tem nada. Então, quantas vezes, né, me emociono, assim, quantas vezes se a gente trouxer o amor para as nossas mesas de negócio, a gente vai se dar conta do óbvio. A gente vai se dar conta do óbvio. Que é o business as future. E não o business as usual, que a gente falou no episódio passado. É isso. Então, eu acho que fecho com isso. É isso. Vamos fechar assim, amiga. A gente fez uma licença poética que é o menino do dedo teal. E a gente começa no próximo episódio contando mais sobre esse nível de consciência que é o verde água. Então, obrigada.